Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Alguém está ouvindo? Esperar um pouquinho, alguém se manifestar. Esse aqui é um teste que eu estou fazendo. Eu não sou uma pessoa muito boa com tecnologia. E como vocês sabem, próxima quarta pela manhã, às 9 horas, eu farei uma live com o Dr. Israel, lá do Hospital das Clínicas da USP. Vamos falar sobre PCR. É, Provavelmente é o exame mais importante que a gente vai fazer durante o tratamento, segmento da LMC. Vou esperar mais um pouquinho e assim que alguém conseguir me ouvir, estiver me ouvindo, por favor, diga como é que está a qualidade do áudio, como é que está a qualidade do vídeo, por favor. Certo, 3 pessoas vendo. Estão conseguindo me ouvir? Tá dando para ouvir direitinho? A minha voz, meu sotaque cearense. Beleza, falando aqui que tá boa qualidade. Bem, vamos lá. É, Não sei se você sabe, mas o Dr. Israel é uma das maiores autoridades do Brasil em exame de PCR. PCR é o conhecido exame de BCR-ABL quantitativo. Geralmente a gente faz a cada 3 meses, a cada 6 meses, varia bastante. A gente chegou até a perguntar se o filho dela já poderia fazer o exame a cada ano. Eu acho que ainda é cedo para fazer isso. Por quê? Porque ele teve só um resultado em remissão molecular maior, que foi esse último, de 0,009, que é um excelente resultado, mas precisa ser confirmado. Os outros dois foram acima de 2 logs, ou seja, acima de 3 logs, na verdade. Então, o ideal é ser pelo menos confirmado mais uma vez, um resultado bom, inferior a 3 logs, inferior a 0,1% na escala internacional, para que você possa estender um pouco mais esse exame e, assim, de preferência para 6 meses. Um ano eu acho um período muito longo. Conheço pessoas que fazem o exame de PCR a cada ano por sugestão médica. Também conheço quem faça o exame a cada ano porque não consegue realizar. Infelizmente a gente tem esse problema aqui no Brasil. Mas o ideal, assim, quando você está com resposta molecular maior, que é um PCR de 0,1% na escala internacional, ou menos, seria fazer entre 3 e 6 meses. 6 meses é tranquilo, é uma doença que geralmente é, evolui devagar, né? Então qualquer coisa daria para pegar qualquer problema nesse período. É um exame extremamente sensível. A gente tem um, uma margem de erro dele de meio log. O que é que seria esse meio log? Meio log pode ser até 3 vezes e pouco um valor. Por exemplo, você está entre 0,1 e 0,03 na escala internacional. 0,1, 3 logs, 0,032, 3 logs e meio. Ou seja, tem uma variação imensa. E outra coisa, a gente não deve se ater a um exame específico. A gente tem que sempre seguir a sequência dos exames de PCR. Por que isso?
porque ele é um exame muito sensível e ele pode estar sujeito a muitos erros. Então, quer dizer, às vezes uma pessoa vem com os exames altos, aí de repente aparece um indetectável, o exame dá um valor alto, mas inferior ao que ela estava tendo. O que é que isso significa? Que ela saiu do indetectável para um exame mais elevado, para um número mais elevado? Não. Geralmente esse indetectável foi errado, foi um erro do laboratório, algum problema na amostra, que é bem comum. As amostras do exame de PCR, via de regra, na maioria dos protocolos, ah, ela tem que chegar ao laboratório em até 24 horas da coleta. Ou seja, se você colheu às 9 horas da manhã de um dia, a amostra tem que estar no laboratório às 9 horas da manhã do outro dia, no máximo. A partir daí, a amostra começa a se degradar e pode dar qualquer resultado aleatório, tanto para cima quanto para baixo. Esse é um dos motivos da gente precisar repetir. A questão do reagente também influencia bastante. A máquina que é utilizada. Então, quer dizer, eu mesmo, assim, os meus PCRs são um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo, um pouco mais embaixo, geralmente abaixo de 4 logs. Recentemente eu tive uma alteração um pouco maior, vou refazer o exame. O protocolo geralmente requer que você refaça o exame quando você tiver um resultado muito aleatório, muito diferente do que o que você geralmente tem, sabe? Uma perda de resposta molecular maior, ou então uma subida de um log, a perda de um zero que você tem no exame. É interessante que você refaça o exame em um mês e meio, se possível, para ver a tendência. Geralmente o que é que acontece? O resultado é mais baixo depois, quando você refaz. Então aquele resultado mais elevado é o que o pessoal do exterior chama de blip, uma coisa aleatória. Realmente foi ou um erro de laboratório, ou uma amostra mal conservada, ou sei lá, ou não foi realizado o exame de uma maneira correta. Então, quer dizer, N fatores podem acarretar essa alteração. Eu entendo um novo aumento, depois de um primeiro aumento. Não é caso ainda de uma preocupação extrema. O que você vai fazer? Você vai repetir de novo esse exame de PCR e ver para onde que ele está apontando. Tem muita gente que sobe em 2, 3 exames seguidos e depois desce. O que é mais preocupante é se ele sobe acima, numa pessoa que tem uma resposta molecular maior, se ele sobe acima da resposta molecular maior, ou seja, se ele sobe para mais de 0,1% na escala internacional. Então, nesse caso, tem que ser seguido mais de perto. Tem N pessoas que vêm com resultados baixos, sobe um pouquinho, mas abaixo de 0,1%, ou seja, abaixo de 3 logs, fica um ou dois exames nisso, depois volta a baixar, não tem problema. O principal objetivo do tratamento é chegar a 0,1% na escala internacional. Você se mantendo abaixo desse 0,1%, não tem por que trocar de terapia. Não há. Assim, N pessoas têm flutuações, as flutuações são normais, a maioria, porque é um exame muito sensível. É difícil você encontrar uma sequência linear sempre para baixo, assim, uma curva descendente contínua nos exames de PCR. É bem difícil mesmo para quem faz em laboratório de referência. É, assim como é difícil uma pessoa que já alcançou um resultado de remissão perder essa remissão se não for por algum motivo extra doença, como uma interação medicamentosa. Você pode estar tomando medicamentos próximo da sua medicação e pode estar interferindo, alguma interação alimentar, ou você pode não estar tomando o remédio corretamente.
Então, quer dizer, são esses os principais fatores que levam a uma perda de resposta. Existem outros fatores também, como uma mutação, uma resistência também da LMC, uma superexpressão dela pode acarretar isso. Agora, não são fatores assim tão recorrentes, sabe? Agora, como há essa possibilidade, quando há esse aumento no exame de PCR, uma variação grande, é importante que seja acompanhado um pouco mais de perto para ver se realmente é um resultado aleatório ou não, ou se é uma tendência. Ano passado a gente teve um membro do grupo que vinha de dois resultados indetectáveis seguidos e logo após, assim, ele tratava há 10 anos a NMC. Logo após eu com dois resultados de resposta molecular maior, que era estranho. Aí ele refez uma terceira vez o exame e foi para baixo. Voltou aos resultados normais e continuou tomando a mesma medicação. Então eu acho que era isso. Vim aqui só mesmo fazer esse teste. Aparentemente está dando certo. Na quarta-feira de manhã, dia 13, às 9 horas, estaremos no Dr. Israel e você sabendo proveitoso. Vai ser uma pessoa que faz esse exame há, sei lá, 20 anos, 30 anos, que convive com pacientes de LMC de todo o Brasil, recebe amostras de todo o Brasil para fazer esse exame. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer para o Dr. Israel, por favor, é, nesse post que eu fiz falando sobre esse teste da live, comentem, ponham alguma pergunta que eu vejo se eu consigo fazer para ele na próxima quarta. Beleza? Boa noite para todo mundo, um bom final de semana.